Olá, sou o Dr. Ricardo Almeida, médico integrativo, formado na Universidade de São Paulo, USP, com pós-graduação em Metabolismo e Nutrição Clínica pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Você está no canal Fala Doutor, o canal que desmistificamos hábitos populares e falamos sobre verdades ocultas de práticas cotidianas que parecem saudáveis, mas podem trazer riscos ou efeitos opostos à saúde. Você já se pegou, em uma manhã como esta, talvez com uma xícara de café nas mãos, pensando na sua jornada com a balança, nas dietas que começam com esperança e terminam em frustração? E, mais recentemente, é provável que um nome tenha surgido com frequência nas suas conversas, nas redes sociais, como um sussurro de nova possibilidade: Monjaro. É natural que, ao ver a luz suave do sol entrando pela janela, ou ao sentir o aroma do café fresco, seus pensamentos se voltem para a sua saúde, para aquela luta, muitas vezes silenciosa, contra o peso que parece não ter fim. É uma sensação comum, não é? A gente tenta de tudo: restrições alimentares rigorosas, maratonas de exercícios, os mais diversos modismos que prometem resultados milagrosos. E, por vezes, a balança parece rir da nossa cara, teimando em não se mover ou, pior, voltando ao ponto de partida. As promessas de emagrecimento rápido pipocam em todo lugar, mas a realidade é que a maioria delas se desfaz como névoa ao sol, deixando para trás apenas o cansaço, a autocrítica e a sensação de fracasso. Eu entendo perfeitamente essa frustração, esse ciclo vicioso de esperança e desilusão que muitos de vocês vivem. É exaustivo, e o desejo de encontrar algo que realmente funcione é gigantesco. E é nesse cenário de busca incessante que surge o Monjaro, um medicamento que tem ganhado os holofotes, sendo apresentado por muitos como aquele raio de esperança, a chave que finalmente pode destravar o peso e trazer de volta a energia, a leveza e a plenitude que tanto desejamos. As histórias de sucesso são muitas, e é impossível não se sentir tentado, não é mesmo? Quem não gostaria de uma ajuda eficaz para controlar o apetite, melhorar o metabolismo e ver os números na balança diminuírem? A promessa de uma nova silhueta, de mais disposição para o dia a dia, é algo que toca profundamente. Mas, ao mesmo tempo que a esperança cresce, uma série de dúvidas e ansiedades também pode surgir. Será que é para mim? Quais são os riscos? O que realmente preciso saber antes de considerar essa opção? As informações que circulam são tantas, e muitas vezes tão conflitantes que é fácil se sentir perdido, sem saber em quem ou no que acreditar. É como estar em um labirinto, onde cada esquina promete uma saída, mas também esconde uma armadilha. A gente sabe que a tentação de encontrar uma pílula mágica é grande, especialmente quando já tentamos de tudo e o desânimo bate à porta. E é exatamente por isso que estamos aqui hoje, nesta conversa tranquila de manhã. Minha intenção não é ditar o que você deve fazer, mas sim desvendar, com você, a verdade por trás do Monjaro. Vamos ir além do burburinho das redes sociais e das promessas superficiais. A ideia é entender a ciência por trás deste medicamento, suas verdadeiras indicações e, crucialmente, os cenários onde ele pode ser mais um risco do que um benefício. Porque, assim como em um jardim florido, onde cada planta tem sua necessidade e seu lugar, nem toda flor serve para todo canteiro, não é mesmo? É fundamental que você tenha informações claras e baseadas em evidências para discernir, com confiança, se este tratamento é, de fato, o caminho certo para a sua saúde, sempre em diálogo com seu médico. Afinal, a sua saúde é um tesouro e merece ser cuidada com o conhecimento mais preciso e responsável possível. É compreensível que,
Diante de um horizonte tão vasto de informações, e sejamos honestos, de frustrações passadas, o Monjaro surja como um farol no meio de uma tempestade. A lógica popular que o impulsiona é sedutora. Se há um medicamento que comprovadamente ajuda muitas pessoas a perder peso de forma significativa, por que não seria a solução para mim? Essa linha de raciocínio é quase intuitiva, especialmente quando a experiência pessoal, com dietas restritivas e exercícios exaustivos, resultou em pouco ou nenhum sucesso duradouro. A promessa de um controle mais eficaz do apetite, de uma sensação de saciedade prolongada e de uma melhora no metabolismo, tudo isso parece a resposta perfeita para anos de luta. É como se, finalmente, a ciência tivesse entregue a pílula mágica que sempre buscamos, aquela que promete alinhar nosso corpo aos nossos desejos, sem o sofrimento constante das privações. Essa percepção é reforçada por histórias de sucesso que se espalham rapidamente, criando uma expectativa de que, para qualquer um que esteja insatisfeito com seu peso, esta é a saída. E quem não quer uma saída rápida e eficaz quando o caminho tradicional parece tão árduo e ingrato? É essa esperança, essa promessa de alívio e transformação, que torna o Monjaro tão atrativo e, de certa forma, tão lógico em um primeiro olhar. Parece simples, direto, e a solução para um problema complexo. E essa lógica, essa sensação de que, finalmente, algo funciona, é amplificada de maneira exponencial nas redes sociais. Você já deve ter notado, ao rolar seu feed de manhã, entre uma foto de café e um post inspirador, a quantidade de vídeos e depoimentos sobre o Monjaro. Influenciadores digitais, pessoas comuns que compartilham suas jornadas e até mesmo grupos de apoio online, todos parecem convergir para a mesma mensagem. Este medicamento mudou minha vida. Essas narrativas, muitas vezes carregadas de emoção e de antes e depois impressionantes, criam uma cascata de curiosidade e desejo. É fácil se sentir parte de uma comunidade que encontrou a resposta. E a pressão social, mesmo que inconsciente, para experimentar o que parece estar funcionando para tantos, é enorme. Dicas sobre como conseguir a receita, onde comprar, quais os segredos para maximizar os resultados, tudo isso se torna viral, descolando o uso do medicamento de uma orientação médica individualizada e o transformando em um hack de saúde. É como se a informação passasse de boca em boca, ou melhor, de tela em tela, ganhando ares de sabedoria popular, de uma verdade incontestável, sem que haja um filtro científico ou uma avaliação crítica sobre a real indicação para cada pessoa. E essa onda de informações pode ser bastante persuasiva, não é? Por trás de toda essa busca por soluções, existe um emaranhado de razões emocionais que nos impulsionam. A gente não está falando apenas de estética, mas de uma profunda conexão com a autoimagem, com a energia para viver o dia a dia, com a saúde que sentimos que nos escapa. Quantas vezes você já se olhou no espelho e sentiu aquela pontada de insatisfação, aquela sensação de que poderia ser diferente? Essa é uma dor real, e a esperança que o Monjaro oferece é um bálsamo para essa ferida. Para muitos, a luta contra o peso é uma batalha solitária, cheia de vergonha e culpa. O medicamento surge, então, não apenas como ferramenta para emagrecer, mas como promessa de resgate da autoestima, da liberdade de vestir o que se quer, de ter mais disposição, ou simplesmente de sentir-se confortável na própria pele. É a promessa de uma vida mais plena, com menos dores e mais alegria. É um desejo humano de se sentir bem, de pertencer, de ser aceito. E quando essa promessa é tão forte, tão palpável nas histórias de sucesso que vemos, é natural que a gente se apegue a ela, mesmo que, lá no fundo, uma vozinha sussurre que talvez não seja tão simples assim.
A esperança nos move, e ela pode ser uma força poderosa, tanto para o bem quanto para nos levar a caminhos sem a devida cautela. Mas, como em tudo na vida que parece fácil demais, é importante acender um sinal amarelo, um pequeno alerta no canto da nossa mente. Você já parou para pensar que, assim como um carro de corrida precisa de um combustível especial e de um piloto experiente, um medicamento tão poderoso como o Mounjaro também exige um contexto muito específico para ser verdadeiramente benéfico? As histórias de sucesso são reais, sim, e não podemos negá-las. No entanto, é crucial entender que o que funciona maravilhosamente para uma pessoa pode não ser o ideal, ou até mesmo ser prejudicial para outra. Lembra da nossa conversa sobre o jardim florido? Nem toda flor serve para todo canteiro. E com o Mounjaro, a situação não é diferente. Há uma complexidade, uma camada mais profunda de verdade por trás das manchetes e dos depoimentos virais. Não é apenas sobre perder peso, é sobre como o corpo funciona, sobre a nossa saúde metabólica de forma integral. E é exatamente essa complexidade, essa nuance, que muitas vezes se perde no entusiasmo popular, que precisamos desvendar juntos. É hora de ir além da superfície e entender o que realmente acontece quando este medicamento entra em cena, e para quem ele é, de fato, a melhor opção. Porque, como médico, meu compromisso é com a sua saúde plena, e não apenas com a rapidez de um resultado, por mais tentador que ele seja. Agora, vamos mergulhar um pouco mais fundo para entender o que realmente acontece lá dentro do nosso corpo quando o Mounjaro entra em ação. Pense no Mounjaro como um maestro regendo uma orquestra complexa de hormônios. Ele não é apenas um medicamento que corta a fome ou queima gordura de forma genérica. Ele atua como um agonista duplo, ou seja, ele mimetiza a ação de dois hormônios naturais que já temos em nós, o GIP e o GLP-1. Esses dois hormônios são como guardiões silenciosos do nosso metabolismo. O GLP-1, por exemplo, é liberado no intestino quando comemos e tem um papel fundamental na regulação do açúcar no sangue e na sensação de saciedade. Ele avisa o pâncreas para liberar insulina quando a glicose está alta e também age no nosso cérebro, diminuindo o apetite. Já o GIP, que também é liberado após as refeições, potencializa a ação do GLP-1 e tem um papel importante na saúde das células beta do pâncreas, que produzem insulina. O grande segredo, a grande inovação do Mounjaro, é que ele consegue ativar ambos os receptores desses hormônios. É como se ele tivesse duas chaves para abrir duas portas muito importantes no controle do nosso peso e da nossa glicose, potencializando os efeitos de forma sinérgica. Essa é a primeira grande diferença e o porquê de sua notável eficácia para muitos. E o que essa dupla ação, essa sinfonia hormonal, realmente significa na prática para o seu corpo. Uma das primeiras coisas que percebemos, e que o Mounjaro faz de forma muito eficaz, é retardar o esvaziamento gástrico. Imagine que seu estômago é um reservatório e a comida é a água que vai sendo liberada aos poucos. Normalmente, essa água escoa em um ritmo constante. Com o Mounjaro, é como se a torneira ficasse um pouco mais fechada, liberando a comida mais lentamente para o intestino. Isso tem um impacto gigantesco na sensação de saciedade. Você não só se sente satisfeito mais rapidamente com menos comida, como essa sensação de plenitude dura muito mais tempo. Aquela vontade de beliscar entre as refeições, aquele fundo falso que parece nunca encher, diminui consideravelmente. É um alívio para quem luta contra o apetite voraz e a busca constante por comida. Essa é uma das razões pelas quais as pessoas relatam comer menos e se sentir mais controladas em relação à alimentação, sem aquele esforço hercúleo de lutar contra a fome o tempo todo.
É um mecanismo direto que acalma a voz da fome. Não é mágica, é fisiologia bem orquestrada. Além de nos ajudar a controlar o que comemos e por quanto tempo nos sentimos saciados, o Monjaro tem um papel crucial na maneira como nosso corpo lida com o açúcar. Lembra que mencionei o GLP-1 e o GIP ajudando o pâncreas a liberar insulina? Pois bem, o Monjaro amplifica essa capacidade, mas de uma forma muito inteligente. Ele não força o pâncreas a trabalhar sem parar. Ele o instrui a secretar insulina de forma mais eficiente e apenas quando necessário, ou seja, quando os níveis de glicose no sangue estão elevados após uma refeição. É como um termostato inteligente. Ele só liga o aquecimento ou o ar-condicionado quando a temperatura sai do ideal. Isso é fundamental, especialmente para quem tem resistência à insulina ou diabetes tipo 2, porque ajuda a manter o açúcar no sangue em níveis mais saudáveis, evitando os picos e quedas que tanto desequilibram o corpo e contribuem para o ganho de peso e outras complicações. Essa ação é delicada e precisa, e é o cerne do porquê o Monjaro foi inicialmente desenvolvido para o tratamento do diabetes. Ele otimiza a resposta natural do corpo ao açúcar, tornando-o mais eficiente e menos propenso a acumular gordura por excesso de glicose. É uma ferramenta que refina a capacidade do seu corpo de gerenciar a energia. E a ação do Monjaro não para por aí. Ela vai além do estômago e do pâncreas, alcançando diretamente o nosso cérebro. Os receptores para GLP-1 e GIP estão presentes em várias áreas cerebrais, incluindo aquelas que controlam o apetite e a recompensa alimentar. Quando o medicamento os ativa, ele envia sinais que diminuem a nossa vontade de comer, especialmente alimentos mais calóricos e prazerosos. É como se o botão do desejo por certas comidas fosse suavemente desativado, ou pelo menos atenuado. Aquela obsessão ou o pensamento constante em comida, que muitos relatam, pode diminuir, trazendo uma liberdade mental que é tão valiosa quanto a perda de peso em si. No entanto, é aqui que reside uma parte da cautela. Essa interação hormonal é muito delicada. O Monjaro foi desenhado para atuar em corpos que já apresentam disfunções metabólicas, como resistência à insulina ou diabetes tipo 2, onde esses hormônios naturais podem não estar funcionando de forma ótima. Para quem não tem essas condições, ou tem desequilíbrios diferentes, introduzir um maestro tão potente pode paradoxalmente desorganizar a orquestra, levando a efeitos que não são os desejados ou até mesmo a riscos. É crucial entender essa especificidade. Então, perceba que não estamos falando de um atalho simples para emagrecer. Estamos falando de um medicamento que age em múltiplos níveis, orquestrando respostas hormonais e cerebrais de forma poderosa. Mas, como um motor de alto desempenho, ele exige o combustível certo e o motorista experiente. Para quem tem as indicações corretas, como diabetes tipo 2 ou obesidade com complicações metabólicas significativas, após uma avaliação médica rigorosa, o Monjaro pode ser, sim, um divisor de águas, um verdadeiro aliado. No entanto, para aqueles que buscam apenas uma solução rápida para alguns quilos a mais, sem uma disfunção metabólica de base, ele pode ser um risco desnecessário. Pessoas com histórico de câncer medular de tireoide, síndrome de neoplasia endócrina múltipla tipo 2, MEN2, pancreatite prévia ou doença renal grave, por exemplo, possuem contraindicações ou exigem extrema cautela. Além disso, efeitos colaterais podem variar de náuseas e vômitos a problemas mais sérios, como pancreatite aguda ou complicações biliares, se a indicação não for precisa e o acompanhamento não for rigoroso. É por isso que a avaliação individualizada com seu médico é não apenas recomendada, mas absolutamente essencial. Ele é uma ferramenta poderosa,
mas seu uso deve ser consciente e para o propósito certo. Nesta manhã tranquila, enquanto a luz suave do sol se espalha pela sala, vamos conversar sobre como, de fato, usar o Monjaro da maneira correta, caso ele seja indicado para você. Não se trata apenas de pegar a caneta injetora e aplicá-la. Pense no Monjaro como um instrumento de alta precisão em uma orquestra complexa, que é o seu corpo. Ele pode ser um maestro poderoso, mas precisa de todos os outros músicos afinados e de um regente experiente, que é o seu médico. Ele não é uma solução isolada, mas um aliado potente dentro de um plano de tratamento muito mais amplo. Você já parou para pensar que um medicamento tão sofisticado exige um ambiente propício para manifestar todo o seu potencial? Isso significa que a integração com um estilo de vida saudável é inegociável. Uma alimentação nutritiva e equilibrada, atividade física regular e um bom manejo do estresse. O medicamento potencializa seus esforços, mas não os substitui. É como ter um carro esportivo. Ele te leva longe, mas precisa do combustível certo e de manutenção constante. Sem isso, a performance será comprometida e os resultados passageiros. É uma parceria, não um atalho. E é exatamente por ser um medicamento de alta performance que o Monjaro tem suas restrições e contraindicações muito claras que precisam ser rigorosamente avaliadas pelo seu médico. Não é como tomar um analgésico para uma dor de cabeça comum. Por exemplo, você sabia que pessoas com histórico pessoal ou familiar de câncer medular de tireoide ou síndrome de neoplasia endócrina múltipla tipo 2, MEN2, não devem usar o Monjaro? Isso porque o medicamento, em estudos com roedores, demonstrou um potencial de risco para esse tipo de tumor. Além disso, se você já teve pancreatite aguda, uma inflamação séria do pâncreas, o uso de Monjaro precisa ser extremamente cauteloso, pois ele pode exacerbar essa condição. Pacientes com doença renal grave ou gastrite severa também precisam de uma avaliação minuciosa, pois o medicamento pode influenciar o esvaziamento gástrico e a função renal, demandando ajustes e monitoramento constante. É como um alerta no painel do seu carro. Você não ignora, certo? Cada corpo é único, e o que é seguro para um pode ser um risco para outro. É a responsabilidade de olhar para a sua história de saúde. Outro ponto crucial é a interação medicamentosa e a dosagem correta. Você já se perguntou por que seu médico começa com uma dose mais baixa e vai aumentando gradualmente? Não é por acaso. O Monjaro exige uma titulação cuidadosa, começando com a menor dose eficaz e ajustando conforme a resposta do seu corpo e a tolerância aos possíveis efeitos colaterais, como náuseas ou desconforto gastrointestinal. Não é um ajuste de volume de televisão, onde você simplesmente aumenta até ficar bom. É uma calibração delicada, feita sob supervisão médica constante. E sobre interações, é vital informar ao seu médico todos os medicamentos que você usa, incluindo suplementos e fitoterápicos. Por exemplo, o Monjaro pode influenciar a absorção de medicamentos orais, como anticoncepcionais, exigindo talvez métodos contraceptivos adicionais. Ele também pode interagir com outros medicamentos para diabetes, como a insulina ou sulfonilureias, aumentando o risco de hipoglicemia. É como ter vários componentes em um motor. Eles precisam funcionar em harmonia. O médico precisa ter a visão completa para garantir que tudo esteja em equilíbrio e seguro para você. A luz do sol que entra pela janela nos lembra que cada dia é uma nova oportunidade para cuidar de nós. E ao falarmos de Monjaro, é fundamental entender que ele não é uma cura para a obesidade ou para o diabetes, mas uma ferramenta poderosa para o manejo dessas condições.
Se você não integrar o medicamento a mudanças profundas e duradouras no seu estilo de vida, os resultados podem ser temporários ou insatisfatórios. Pense no Mounjaro como uma muleta que te ajuda a caminhar melhor, mas que precisa ser combinada com fisioterapia e exercícios para fortalecer a perna e, eventualmente, andar sem ela ou com menos dependência. Se a base alimentar não for revista, se a atividade física for negligenciada, se o estresse e a qualidade do sono não forem gerenciados, o risco de reganho de peso após a interrupção do medicamento é real e significativo. Muitos buscam uma solução rápida, mas a verdade é que a saúde é uma jornada contínua, que exige comprometimento e escolhas diárias. O Mounjaro pode abrir portas, mas é você quem precisa atravessá-las com um plano consistente e sustentável. É a sua saúde, e ela merece esse cuidado integral. Chegamos ao fim da nossa conversa desta manhã, com a luz do sol nos lembrando da importância de cada novo dia para cuidarmos de nós. Vimos juntos que o Mounjaro, embora seja uma ferramenta poderosa e transformadora para muitos que lutam contra o diabetes tipo 2 e a obesidade, não é uma solução universal, um atalho para todos. Ele é como um maestro talentoso, capaz de orquestrar uma sinfonia hormonal complexa, mas que precisa de uma orquestra afinada e de um regente experiente. Não é sobre uma pílula mágica que resolve todos os problemas, mas sobre uma ciência precisa, que atua em disfunções metabólicas específicas, como a resistência à insulina e a desregulação do apetite. A esperança de emagrecer e ter mais saúde é legítima e profundamente humana, mas ela deve ser guiada pela razão e pela individualidade do seu corpo. Lembra da nossa analogia do jardim? Nem toda flor serve para todo canteiro, e o que funciona maravilhosamente para um pode não ser o ideal para você, ou até mesmo trazer riscos significativos. A clareza que buscamos hoje é para que você se sinta empoderado, com as informações necessárias para discernir, com confiança, se este é o tratamento certo para a sua jornada. É sobre tomar decisões conscientes, em parceria com seu médico, priorizando sua segurança e seu bem-estar integral, e não apenas o número na balança ou a promessa de um corpo idealizado. Sua saúde é única e merece um plano que reflita essa singularidade, esse respeito pela sua história. Que esta conversa, neste ambiente calmo e acolhedor, tenha acendido em você a chama do conhecimento e da reflexão crítica. O caminho para uma saúde plena é uma jornada, não um destino rápido, e cada passo deve ser dado com intencionalidade e informação. O Mounjaro, se bem indicado e acompanhado, pode ser um grande aliado, mas ele sempre será parte de um plano maior, que inclui a alimentação consciente, movimento, sono reparador e manejo do estresse. Por isso, não hesite em levar essas dúvidas e informações para seu médico. Tenha uma conversa aberta, faça perguntas, entenda os exames e discuta se esta é, de fato, a melhor estratégia para você. Não se deixe levar apenas pelo burburinho das redes sociais ou por soluções generalistas. Sua saúde é um tesouro precioso, e o cuidado com ela é uma responsabilidade compartilhada entre você e seu profissional de confiança. Se este vídeo te trouxe clareza e te emocionou de alguma forma, compartilhe-o com alguém que também possa se beneficiar dessa verdade. Curta este vídeo para nos ajudar a alcançar mais pessoas e não se esqueça de se inscrever no canal Fala Doutor, para nunca perder o próximo vídeo e continuar desmistificando a saúde juntos. Cuide-se com carinho e sabedoria. Até a próxima!